desafio que as pessoas falam muito, inclusive nessa jornada, né, de domínio das finanças, e até alguém que acredita que tá dominado, também acaba passando por isso, são os imprevistos, né? Acho Uhum. que os imprevistos, para quem não sabe lidar, Aham. eles são um super desafio, porque eles justificam o descontrole, eles justificam o "putz, me perdi". Que você acha disso? Como é que você lida? Como é que os superdominadores lidam com imprevistos? Para quem não sabe, os superdominadores são alunos e alunas do domínio de suas finanças que realmente já dominaram as finanças, porque quem realmente domina as finanças não vê tudo como um imprevisto. Muitas das coisas que a gente chama, a gente não, né? Eu não chamo, você eu também sei que não, e os superdominadores não. Mas que as pessoas chamam de imprevisto, na verdade, podem ser previstos. Então, quando a gente tem um método, né, um planejamento orientado para enxergar as coisas à frente, né, não é olhar para o passado, é olhar para o futuro, muitos desses imprevistos, eles se tornam previstos. Por exemplo, fala aí um imprevisto que você acha que alguém que está assistindo ou ouvindo a gente falaria que é um imprevisto. Começo de ano, matrícula da escola, renovação, lista de materiais dos filhos, aí Pois é. vem IPVA, Pois é, olha IPTU, olha só. quanta coisa. Então, você já falou uma coisa que faz com que esse imprevisto não seja imprevisto. Você falou começo de ano, todo começo de ano. O que tem de imprevisto nisso, né? Isso não é um imprevisto, é mega previsto. É um desafio na sua vida financeira. Então, como que na minha rota financeira, né, como que ao longo do ano eu me preparo para isso que acontece todo início do ano? Então, eu tenho que pensar nas coisas antes. Então, um imprevisto, na verdade, ele pode ser visto antes, e quanto antes ele for visto, melhor, porque ele não vai ser um imprevisto e ele vai ser um desafio externo que eu consigo lidar. O máximo que vai acontecer é uma variação de valores, né? Tipo, você Sim. vai estimar ali e estava previsto, que você já sabia que ia acontecer, né? Exatamente, a gente pode imaginar já colocar uns 5%, uns 10% a mais, mas imprevisto não é. Uma outra coisa que falam muito de imprevisto é quando alguma coisa quebra. O carro, um eletrodoméstico, né? Alguma coisa que quebra, ou até mesmo a gente, quando a gente quebra, né? Saúde também chamam muito de Uhum. imprevisto, fiquei doente. Então, olha só, esse eu também acho um pouco questionável, porque tem gente que tem aquele carro de anos, nunca faz manutenção, não cuida do carro, e aí, de repente, o carro quebra, aí diz que é um imprevisto. Não é. Quem entende mais até do assunto sabe que depois de X tempo tem que fazer uma troca disso, X tempo tem que fazer uma troca daquilo. Aí você não faz essas trocas, eu não entendo nada, para perceber, né? Uhum. Você não faz essas trocas, vai dar pau, vai acontecer alguma coisa. Então não era imprevisto, você só não olhou para aquilo. E batida de carro? Pois é, aí, se a pessoa dirigir mal, então aí também não era um E imprevisto, a mas batida resolve com seguro. pois é, então olha só, tem mecanismos para lidar com o Hum. imprevisto. Eu não estou dizendo que o imprevisto não existe, né? Eu fiquei doente. Se você não está cuidando da sua saúde, né, se de repente está com sobrepeso, se alimentando mal, não faz exercício físico, não vai numa consulta médica, não faz um exame há milênios, começar a ficar doente, passar mal, ter dor disso, dor daquilo, não é um imprevisto. É previsto, porque não está cuidando da saúde. Mas pode acontecer, sim, de ter um problema de saúde mesmo cuidando da saúde. Pode acontecer de alguém bater no seu carro, mesmo que você dirija bem, tenha tomado todos os cuidados e tal. Então, existem imprevistos, mas existem mecanismos para os imprevistos. Então, a gente pensar no que poderia ser um imprevisto já faz com que o imprevisto seja previsto e a gente cria um mecanismo. Seguro do carro é um mecanismo. Plano de saúde é outro mecanismo, porque aí a gente vai se protegendo e tem impacto menor nas nossas finanças. Seguro de vida também é um mecanismo para imprevistos. Uhum. Eu conheço algumas pessoas que há pouco tempo, né, tiveram um diagnóstico de câncer, por exemplo. E quem tem seguro de vida e tem um diagnóstico desse, o seguro cobre o tratamento. Caramba. Então, seguro de vida não é só para a morte. As pessoas pensam assim, para que eu vou ter seguro de vida? Né? Ou acham, não, bate na madeira, eu não quero nem pensar nisso. Mas não é só para a morte. E pensar em ter seguro de vida não é ficar pensando em coisa ruim, pelo contrário. A minha mãe uma vez viu a minha pólice de seguro e falou, nossa, por que você paga tudo isso? Porque se eu morrer, se eu ficar doente, se eu tiver isso, se eu ficar inválida, se eu ficar cega, se eu ficar, sei lá, se eu perder a voz, né, tiver um problema nas cordas vocais, é o meu trabalho, a minha voz é o meu trabalho. Então, eu preciso ter seguro, porque aí eu vou ter uma indenização, né, não é recompensa a palavra, mas
uma grana, né, um dinheiro que me compense naquele momento, ou de tratamento, ou que eu fique inválida. E eu lembro que quando ela viu isso, ela falou: Nossa, que horror! Você fica pensando em tudo isso, que Você que é a rainha desgraceira! do pensamento positivo, tá Pois pensando em tudo é. isso. Não é que você tá pensando que vai acontecer, né? Exatamente, eu estou criando um mecanismo para eu não ficar pensando. Sim, um mecanismo de proteção, né, Lu? Isso, porque quando a gente está protegido, a gente não sente mais medo. Então a gente não fica pensando que aquilo vai acontecer. Uhum. Tipo, esqueço. Agora, se eu estou desprotegida, imagina, se eu não tenho seguro de vida, eu ia ficar assim: ai meu Deus, se acontecer alguma coisa, se eu perder a voz, se eu ficar doente, ai, olha quanta gente depende de mim, meu Deus do céu, aí de repente eu atraio, né? Uhum. Então eu tenho esses mecanismos para não pensar nisso. Então, uma reserva de segurança. E é claro, tem pessoas que estão ouvindo a gente aqui, que de repente estão num momento de caos financeiro e dizem: Poxa, mas eu não tenho grana para pagar plano de saúde, plano de seguro de vida, ter uma reserva. Mas a gente precisa começar a pensar nisso e Uhum. colocar, né? A gente está falando sobre o domínio das finanças ser voltado para o futuro. Então, é olhar para frente e pensar como e quando eu consigo trazer isso para a minha vida. Eu já fui endividada, ganhava mil e poucos reais, tinha 60 mil reais em dívidas, eu também achava que não podia sonhar com plano de saúde, reserva, investimentos, seguro de vida, né? Esses mecanismos todos para lidar com o imprevisto, e tinha que ficar lidando, batendo cabeça com o imprevisto que surgia. Mas eu entendi a importância e decidi: um dia eu vou ter. E aí comecei a colocar isso na vida. Isso também tem muito a ver com a gente tá, também é um fator externo, sujeito à crise. Porque imagina, mesmo quem hoje está numa situação de caos financeiro, que não consegue ter um dinheiro para plano de saúde, reserva e tudo mais, acredita que não consegue, numa situação de crise, numa situação extrema, como foi o caso que a gente teve aí nos últimos anos, o que pode acontecer é que vai ser um desequilíbrio maior ainda, né? Vai ser derradeiro, um efeito dominó, né? Sim, porque algumas pessoas podem até dizer: claro que existe imprevisto, a pandemia foi um imprevisto. Uhum. Sim, foi um grande imprevisto, de grande impacto, mas quem tinha mecanismos de segurança conseguiu se proteger, né? Quem não tinha teve que enxergar nessa crise oportunidade. Conheço muitas pessoas que perderam o emprego ou que eram autônomas e aí tiveram que se virar, encontrar novas formas de fazer dinheiro. Então, a crise, né, que a gente está trazendo aqui como um desafio externo, ela pode ser muitas vezes uma oportunidade externa. Eu tenho certeza que cada um de nós consegue lembrar de um momento da vida em que algo muito ruim aconteceu, mas foi por causa daquilo que a gente criou coisas boas, ou passou por coisas boas, ou aprendeu e se transformou em algo melhor ainda. Então, a crise é um desafio externo, a gente não consegue controlar da forma como a gente pode, de repente, tentar controlar a impulsividade, Imprevistos. a prestatividade, né? Coisas internas, mas a crise também pode trazer muitas oportunidades. Então, é ter um olhar, e isso a gente pode lidar, né? A gente está dividindo aqui entre o que é interno e externo. O interno, a gente consegue dominar, né? O que é externo, a gente vai ter que aprender a lidar com aquilo, mas a gente não consegue, não tem controle sobre aquilo. Então, eu não tenho controle sobre a crise, quando ela começa e quando ela termina. Uhum. Mas eu tenho controle sobre como eu vou enfrentar aquilo. Qual vai ser o meu pensamento, qual vai ser a minha atitude. Não é fácil para ninguém, né? O momento que a gente viveu, a crise que a gente viveu na pandemia, não foi fácil para ninguém. Para algumas pessoas foi muito pesado. Mas a gente sempre vai ter. A gente agora está gravando esse podcast, né, início de 2023, que a gente está passando por uma série de momentos de mudanças políticas, econômicas, e que vai ter muito reflexo no nosso bolso. A gente não tem como controlar isso, a gente não pode fazer mais nada, né? Depois de uma eleição, não tem mais nada que a gente possa fazer, a não ser reivindicar, né, o que foi prometido. Mas agora a gente precisa olhar para as nossas finanças e entender como que eu vou aproveitar a oportunidade, porque vão surgir, e como que eu vou me proteger das ameaças, dos imprevistos, porque eles também vão surgir.